Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender um dos maiores mistérios na Bíblia, principalmente a transformação de pessoas, de seres humanos em sal. Parece algo místico, parece algo irrisório e real, mas de fato tem comprovação científica, é possível de acontecer e até mesmo casos ufológicos, aos quais eu vou falar aqui, simplesmente já aconteceu também. Então, nós temos o quê? Seres humanos transformando em estátuas de sal. E você está vendo o que se é conhecido hoje como sal do Himalaia, ao qual eu vou falar aqui. Tanto o sal marinho, o sal que vem do mar, quanto o sal do Himalaia. Nós vamos ampliar o assunto aqui para que você tenha sabedoria e entendimento sobre o assunto. Mas primeira coisa, vamos pegar alguns versículos bíblicos aqui, tá? Bíblia King James, nós temos Mateus, capítulo 5, versículo 13, onde o próprio Messias, Jesus Cristo, ele mesmo diz: vós sois o sal da terra. Quando Cristo fala que você é o sal da terra, de fato sim, os seres humanos são o sal da terra. Mas se o sal perdeu o seu sabor, com o que se há de temperar? Para nada mais presta. Por exemplo, o sal, além de temperar a comida, ele serve como uma grande bateria para o planeta Terra. Então, por exemplo, o mar, pelo fato do mar ser salgado, é como se você pegar água e sal e você pegar um fio. É um teste simples para você entender. Você faz o seguinte: você pega um copo d'água, coloca um pouco de sal e mexe aquela água. Coloca um fio dentro da água, um outro fio separado dentro da água. E você vai energizar esse fio, e aí é importante que você tenha conhecimento para não tomar choque. Você vai ligar na lâmpada, a lâmpada vai funcionar. Ou seja, a água sem sal, ela não consegue conduzir energia elétrica para acender uma lâmpada. Mas a água com sal consegue conduzir energia elétrica para acender uma lâmpada. Então, o que faz o nosso campo eletromagnético ser tão eficiente, por mais maluco que pareça, é a água salgada, que está espalhada por todo o mundo. Essa água salgada, ela é condutora elétrica e faz com que o campo eletromagnético da Terra funcione arduamente, funcione perfeitamente, tá? Então, olha que coisa interessante. Quando o Messias disse: vocês são o sal da terra, não é no sentido literário. Realmente o ser humano, ele é o sal da terra. E se o sal perder a sua capacidade de não só temperar a comida, mas de servir a terra, para nada mais presta senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. E aí nós temos aqui um pequeno porém, tá? Vós sois o sal da terra. Outro versículo que fala sobre isso. Quando o Criador ele foi quando o Criador foi destruir Sodoma e Gomorra pelos pecados que já beiravam o céu, Ló morava em Sodoma. Então Deus mandou anjos para alertar Ló e tirar Ló e sua família dali. Então Ló ele fugiu, né, enquanto a cidade estava sendo bombardeada nuclearmente, porque até hoje tem essa radiação no local, e era fogo e enxofre. E aí, olha que coisa interessante. A mulher de Ló, contudo, quando eles estavam fugindo, a mulher de Ló olhou para trás e imediatamente transformou-se numa estátua de sal. Então você vê o quê? Que basicamente não é a primeira vez que se fala em seres humanos se transformando em estátua de sal pela Bíblia. Não é a primeira vez. E o sal, além de ter esse potencial de eletrólise, além dele temperar a comida, o sal ele também serve para purificar a imundície do mundo. Então os seres humanos eles se transformam em sal e o sal purifica a imundície do mundo. Então, por exemplo, quando você pega em 2 Reis, capítulo 2, versículo 19, olha só, o profeta Eliseu, isso aqui é uma fala do profeta Eliseu. Os moradores da cidade fizeram uma reivindicação a Eliseu. A cidade tem um ambiente agradável, como bem pode ver o nosso Senhor, mas suas águas são péssimas
e a terra é infértil. Né? A terra é infértil porque a água, se você jogar água na terra, a terra nem gera nada. Então, assim, você precisa de uma água de qualidade para ter uma terra fértil. Então, olha só, as águas são péssimas e a terra é infértil. Então, ordenou Eliseu: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. Olha que coisa. E eles os trouxeram. Ele foi à fonte das águas, lançou sal e declarou: assim diz o Criador: eu purifiquei essas águas e elas não causarão mais morte e esterilidade. E imediatamente aquela água se tornou pura. Sabe? E assim permaneceram até os dias de hoje, conforme a palavra de Eliseu que havia proferido. Então Eliseu, ele purificou um lago imenso simplesmente com sal. Então nós temos aqui a Bíblia nos falando que os seres humanos são sal do mundo. A Bíblia fala que existe um poderio bélico capaz de transformar seres humanos em sal e que o sal purifica a imundície da terra. Então você já tem três grandes informações sobre o sal. Beleza, falado disso, vamos voltar aqui à questão do sal do Himalaia. Isso aqui é o sal do Himalaia, tá? Eu vou começar a apresentar algumas imagens para você. Isso aqui é cubos de carne que você tempera e coloca na sua cozinha, tá? Cubos de carne. E isso aqui é o sal do Himalaia. Uma pergunta que eu faço para cada um de vocês que está assistindo parece ou não parece a mesma coisa? Ó, cubos, sal do Himalaia. Talvez você esteja dizendo, esse cara está exagerando. Bom, isso aqui é a entrada de uma mina de extração de sal do Himalaia. Veja como é que é o teto, como é que são as beiradas. Parece ou não parece o interior do ser humano? Começa a ver, começa a analisar a informação. Aí nós temos outra coisa, tá? Que é importante falar aqui, ó. Olha bem como é que é essa exploração de sal do Himalaia nas montanhas. Parece ou não parece com seres humanos? Aí, outra coisa, olha como é que é a questão muscular e da carne do ser humano. Veja como é que é. E agora, olhe como é que é a questão das pedras do Himalaia. Parecem ou não parece que foram carne petrificada de gigante? Ponto número um é esse, tá? Ponto número um é esse. Isso não é só o sal do Himalaia não, pessoal, tá? Agora vamos pegar uma outra imagem aqui. Olha essa imagem aqui. Cubos de carne, pedras. Cubos de carne, pedras. Ó, isso aqui é carne, isso aqui é pedra. Parece ou não parece carne isso aqui? Olha só. Você coloca as pedras do sal do Himalaia em cima de um prato. Parece ou não parece que praticamente é um pedaço de carne? Então, ainda assim, temos mais informações. Olha para isso aqui. Isso aqui é uma peça de bacon, ok? Eu acredito que na altura do campeonato, se você não for judeu, você já experimentou o bacon, você sabe que é uma carne. Bacon é uma carne, né, até mesmo saborosa. Pois bem, esse é o bacon. Agora, meus irmãos, isso aqui é uma pessoa lá no Himalaia mostrando o que parece uma fatia gigante de bacon. Só que não é uma fatia gigante de bacon. É uma pedra. Isso aí é uma pedra. Aí eu faço uma pergunta, uma pedra salgada. E aí eu faço uma pergunta para você. Será que o sal que você come, esse sal que vem do mar, será que não são milhares e milhões de pessoas que viraram sal e com o adendo da água virou um mar salgado? É uma pergunta. Então eu chego à conclusão, existe alguns livros apócrifos que nos ensinam que o mar não era salgado na época de Adão e Eva. Eu não posso comprovar porque são ensinamentos milenares. Mas existem alguns livros apócrifos que dizem que quando Adão e Eva eles saíram do Jardim do Éden e estiveram na Terra, o mar não era salgado. O mar ele passou a ser salgado após o dilúvio. Antes mesmo do dilúvio, o mar mal era salgado. Então foi graças às grandes inversões, transformando os seres humanos em sal, que o mar começou a ser salgado. E aí você vê, ó, olha só, isso aqui parece uma fatia de bacon gigante, mas na verdade é uma pedra do Himalaia. Vamos continuar. Ó, isso aqui é uma carne congelada bovina.
E isso aqui é uma pedra do Himalaia. Pedra do Himalaia, não, peço desculpa, tá? Isso é uma pedra que é encontrada em Minas, tá? Um tipo de cristal. Olha só, carne, pedra encontrada em Minas. Carne, pedra encontrada em Minas. Pergunta que fica, será que não é a mesma coisa, não? E se é a mesma coisa, então você já consegue presumir que existiam gigantes. Porque o tamanho desses blocos de carne é muito maior que o ser humano. É muito maior que o ser humano. Então a coisa ela começa a ficar um pouco sinistra. Olha só, um pedaço de carne e basicamente dentro de uma mina no Himalaia. Olha só, vamos lá, um pedaço de carne e dentro de uma mina no Himalaia. Então fica a pergunta para você, será que basicamente o sal que nós ingerimos hoje, tanto o sal que vem do mar, quanto o sal que vem do Himalaia, ou esse sal vermelho, será que praticamente não são partes que foram solidificadas dos gigantes, ou de seres humanos que viviam anteriormente na Terra? É uma pergunta. E aí nós sabemos que segundo a Bíblia, Deus tem uma tecnologia. Deixa eu voltar aqui. Deus, ele tem uma tecnologia que transforma seres humanos em sal. Contudo, a mulher de Ló olhou para trás e imediatamente transformou-se numa estátua de sal. Ou seja, o que eu preciso que você entenda? Ponto número 1. Os anjos, eles não são bebês com asinhas e auréola na cabeça, com flechinhas de cupido. Os anjos, eles foram criados como verdadeiros imagens e semelhança de Deus. Então você imagina o seguinte, os anjos eles têm uma estatura gigantesca, eles têm um conhecimento, um QI ilimitado, e não só os anjos, eles têm tecnologia bélica. Que você pega, por exemplo, o livro de Enoque, você vê nitidamente os anjos que deserdaram do céu e deram origem a gigantes que coabitavam com as mulheres. Eles trouxeram consigo caravanas, todo tipo de conhecimento. Como é que eles ensinaram os seres humanos a moldar espadas se eles não tinham espadas no céu? Como é que eles ensinaram os seres humanos a pintar tintura se não tinha tinta no céu? Então, se é dito que todos esses grandes mistérios estavam no céu, mas ainda não estavam prontos para serem entregues aos seres humanos. Então, anjo tem disco voador, tem tecnologia. Tem naves especiais. Ah, mas por que o anjo tem naves se ele tem asas? Por que você anda de carro se você tem pernas? Por causa da distância. É a mesma coisa. Então nós sabemos que Deus tem uma tecnologia que transforma seres humanos em sal. E nós sabemos também que Deus também tem uma capacidade de purificar águas que estão impuras com sal. E uma afirmação de Deus fala que nós somos o sal. Então nós temos todas as informações necessárias para entender que esses blocos gigantescos de sal, deixa eu pegar aqui para você poder entender, não se tratam somente de sal, mas se tratam praticamente, de seres que viveram no passado. Então, tanto o sal do Himalaia quanto o sal marítimo, na verdade, são resquícios de seres humanos e gigantes que viveram no passado. Ah, Humberto, então eu vou deixar de utilizar o sal. Porque eu estou comendo sal, estou comendo defunto. Então eu vou deixar de utilizar o sal. Meu irmão, uma hora ou outra você vai voltar para o sal. Então, nós precisamos do sal no nosso corpo. Não em excesso, mas nós precisamos. Então, o que acontece é o seguinte, você sabe da verdade, o sal é isso. Isso é o sal. Agora, entra uma pequena questão. Por que existe um julgamento eterno de Deus? Por que existe o final da Terra? A Terra tem data para acabar. Por quê? E por que nós, como seres humanos, somos a penúltima geração? Porque após a inversão magnética, muitos seres humanos vão virar sal. Inclusive o nosso corpo produz sal. Se você, por exemplo, tiver numa região
e você lamber o seu braço, ele parece maresia, né? Maresia, mas tem sal. Então o nosso próprio corpo também produz sal. Tanto é que no passado, quando eles carregavam carnes em grandes distâncias, eles pegavam o suor dos cavalos e usavam aquele suor salgado para salgar a carne, para não perder a carne na viagem. Então, assim, não só os seres humanos, como alguns animais produzem sal também. Então já é de consenso que o ser humano, ele, de certo modo, vira sal. Agora não sabemos se é com plasma, se é com algum amparo tecnológico que vem de cima. Não sabemos. E aí entra uma questão que eu acho que é interessante. Se os gigantes viraram pedras, e muitos deles viraram sal, a pergunta que fica é: e todas essas grandes montanhas que existem por aí? Árvores gigantes, e todos esses grandes segredos que estão pairados por aí. Então, isso que eu ensinei para vocês já pega a história da humanidade e joga no lixo. Porque a história da humanidade fala que você veio do macaco. Tá percebendo? O macaco evoluiu para o ser humano, mas o macaco continua existindo. Então a história da humanidade é uma grande farsa. E aí você fala, pô, se isso aqui é real, então o criacionismo é real, a Bíblia é real e o que me foi contado é uma grande mentira. Parabéns. Agora está começando a entender a verdade. Está começando a entender a verdade. Então, o sal, ele é um composto que não só purifica o mundo, como também é necessário para a parte eletromagnética, e todos os seres humanos viram sal, viram estátuas de sal, em contato com o plasma. Né? Isso quem tem contato com o plasma. Então fica aí a imagem para vocês. Né? Espero que esse vídeo tenha agregado valores, principalmente valores filosóficos à sua vida. Quem quiser conhecer o meu trabalho, tem links aí na descrição, você vai ter o meu contato pessoal. Por favor, peço para que deixe o like e compartilhe esse vídeo com seus familiares e amigos, tá bom? Fique na paz.